Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos, cuidando de você. Esse é o plano. O ponto de vista de hoje recebe um jornalista que pode ser considerado como talvez o último romântico da crônica social do Rio Grande do Norte. Ele é dono de um estilo próprio, múltiplo e versátil. Um dos poucos que ainda apostam em festas cheias de muito glamour. Inovador, mantém um programa televisivo diário, onde noticia assuntos da sociedade potiguar. Ao mesmo tempo, concretiza projetos mais densos, como é o caso do Troféu Cultura, que vai acontecer nos próximos dias, que premia expoentes da atividade cultural e artística do nosso estado. É, portanto, com muita satisfação que eu entrevisto Toinho Silveira, que vai nos falar sobre as múltiplas facetas da sua atividade. Mas antes eu quero mandar um abraço para minha amiga Lúcia Santos, para o meu amigo João Xavier, Heráclito Noé e o médico Tarcísio Gugel, que são telespectadores deste programa. Meu caro amigo Toinho Silveira, mas que alegria receber você do ponto de vista de hoje. Já estava agendado há um bocado de tempo. E eu sempre esperando, mas essas atividades múltiplas que você também tem, mas o fato é que hoje, finalmente, eu tenho a alegria de receber você. Tudo tem um tempo certo, né, Nelson? É um prazer estar aqui com você, eu que acompanho a sua trajetória já há mais de 34 anos. Eu digo muito que a gente só é amigo de quem a gente admira. E você disse uma coisa, Toinho, último romântico. Eu não faço nada que não seja com emoção, Nelson. Eu acho que o grande prazer, né, das relações humanas é essa delicadeza, essa gentileza das relações entre as pessoas. Eu sou um sobrevivente de uma época que se chama de glamour. Eu digo, não é nem glamour, era que as pessoas tinham mais elegância no tratar umas com as outras, né? Eu sou desse tempo e faço questão, eu quero ser um homem do meu tempo. Isso não quer dizer, Nelson, que eu não tenha me saído de analfabeto e chegar a ser um homem que tem ativo nas mídias sociais, que tenta se modernizar na linguagem. Mas na questão dos hábitos, da educação, dos gestos, eu continuo como poeta, gentileza gera gentileza. Sem dúvida, Toinho. Me diga uma coisa, quando e onde, em que circunstância começou a sua carreira como jornalista? É muito engraçado, Nelson. Eu sempre fui um ativista cultural, que muita gente até nem sabe. Eu comecei em Mossoró, mais ou menos quando eu comecei a pintar. Eu nasci como pintor no estúdio de Joseph Bullier, juntamente com esse grande talento moçoroense que mora em Natal, que é Vicente Vitoriano. Começamos juntos. E aí, Dorian Jorge Freire, um dos maiores jornalistas desse país, chegava de São Paulo, onde escrevia na Visão, Brasil Gente, e chegou em Mossoró, de São Paulo, convidado para dirigir o velho e querido jornal moçoroense. E soube que eu posava de arquiteto, fazia vitrines para loja, desenhava loja, fazia projetos de arquitetura. Né? Não eram projetos de arquitetura, né? Era muito mais projeto de decoração de interiores que eu fazia. E ele me convida para fazer uma galeria de arte, fundar com ele a galeria de arte no jornal Moçoroense, que nada mais era do que a antessala dele. E eu fundei com ele a primeira galeria de arte moçoroense, GAM. E quem escrevia a coluna era a Zélia Macedo Eronildes, esposa do reitor Helder Eronildes. Toda vida que ela faltava, Dorian botava Emma. Ele criou esse personagem, botava Emma.
E um dia ele me chama, ela não desistiu de escrever, e ele me chama e pergunta se eu aceitaria fazer a coluna social do Mossorões. Eu achei muito estranho, porque na época eu era muito engajado no movimento artístico, e uma coisa não combinava muito com a outra, que era o movimento de esquerda daquela época, eu e uma turma de amigos da Universidade de Mossoró, que era a FURNE. Resultado, fiz a galeria e, através da galeria, ele me convida e eu aceito, e eu faço a primeira cobertura em 1976, num Dodge Dart com motorista, uma agenda dada por ele, um lápis e a caneta para fazer a primeira cobertura jornalística num Réveillon da ACDP de Mossoró. Assim começou a minha trajetória como jornalista. Esse seu estilo é ímpar. Falar em Toninho Silveira é um estilo próprio e a pergunta que eu quero lhe fazer, ele foi construído ao longo dos anos ou você já começou com esse seu estilo próprio lá no início da sua carreira? Exatamente. Começou no momento em que, eu digo muito que a grande diferença entre as pessoas e os artistas, isso parece uma coisa meio antipática, mas não é, porque você, mesmo sem pintar, bordar, escrever, você pode ser artista. Artista é um estado, é a alma, é a maneira de ver as coisas, é o olhar transformador das coisas, porque a arte é uma distorção da realidade. Então, essa visão que você tem de olhar para um copo, imediatamente criar um design na sua cabeça, essa é a ótica do artista. E eu sempre vi as coisas assim. Então, a primeira festa que eu fiz, Nelson, foi em 1977. Já teve a Ponte dos Suspiros em cima de uma piscina, boias de flores no jardim, as pessoas vestidas de branco, sempre resgatando a elegância da estética, vamos dizer assim. E isso tem que ser seguido. Eu digo que uma festa, para mim, não é só um momento de lazer. É um momento teatral de construção daquele projeto. E aquele projeto ele só vai existir se eu o vir antes. Eu vejo antes o projeto que eu vou executar. É um projeto artístico no momento em que você concebe a festa. Significa dizer, então, que hoje em dia, mesmo considerando a dura realidade que a gente vive, você mesmo lembrava do passado, hoje os tempos estão um pouquinho diferentes. Mesmo assim, ainda há lugar para se viver o glamour, o charme e a elegância? Educação. Eu digo que tudo vem de educação. Você é de uma geração como a minha, que nós sentávamos na mesa com o pai comandando a mesa. Então, ali nós aprendíamos a usar os talheres, a comer com elegância, o tratar é assim. E é no mundo todo, porque no Brasil nós perdemos muito isso através de até da própria televisão, que é um monopólio assim, nacional, quando a televisão deveria ser muito regionalizada, exatamente para valorizar a cultura local de cada região. Nós temos um país continental e vem de cima para cá a informação como se o mesmo comportamento do Sudeste fosse o comportamento do Nordeste. Isso nós perdemos muito nas raízes culturais. No momento em que a criança passou a ver Xuxa e levar o prato para o quarto, para a sua televisão, quando desassociou esse grupo da mesa, nós perdemos já aí muita educação. A mulher com todo direito de trabalhar, o homem também, e os filhos ficarem, o nível de educação das escolas também. O nível lá embaixo. Se você puder pagar uma escola particular de bom nível, você consegue também dar essa educação integrada. A não ser, vai lá buscar só aquele conhecimento e a educação. Diferença de antigamente, quando a educação pública era primorosa. Maravilha, a gente alcançou esse tempo. Nós ainda, alcançamos né? isso. Então eu acho que é isso. Nós não podemos até nem dizer, Nelson, antigamente, porque os hábitos de educação não mudaram. A etiqueta ela é necessária para facilitar a vida das pessoas. Por que você usa o guardanapo? É de enfeite? É só para botar em cima da perna? Ou é para dizer que... Não, querido. É cada momento em que você vai levar a sua taça
A boca você tem que usar o guardanapo. Você já pensou como ficaria feio a borda da taça? Quer dizer, em tudo tem função, é para facilitar, não é frescura como muita gente diz. Agora, ao longo, você começou lá no passado, você disse exatamente de que forma você entrou no jornalismo e na crônica social. Uma pergunta que eu quero lhe fazer, houve, além do próprio Dorian, que você citou, Dorian Freire, houve participação de outras pessoas, de terceiros, nesse seu amadurecimento, tanto profissional como amadurecimento pessoal, ao longo desses anos? Nelson, nós somos a soma dos amigos. Das pessoas que você convive na vida, você vai assimilando coisas, né? Informações, hábitos. Ninguém tem uma educação, vamos dizer, única. Não, você vai aprendendo, porque o processo do aprendizado ele é através da repetição, né? Ou da imitação. Né? Você vai vendo as coisas e esse poder de observar, de perceber, porque tem muita gente que passa pela vida e não percebe muita coisa. Existe uma coisa que é muito importante, eu perguntar para você, o que é que você viveu? Quais os momentos que você viveu? Qual é o tempo da sua vida? O tempo da sua vida são construídos de momentos mágicos que você viveu. E nem todos os momentos você viveu. Então, é esse tempo de aprendizado, de convivência, de percepção. É o livro que você leu, é a memória que você tem de uma informação. Eu tive muita gente. Clodovil foi um exemplo para mim de aprendizado, já que nós tínhamos uma relação muito, muito íntima, muito amiga, né? Muita gente. Quem que eu vou falar, gente? Vicente Vitoriano, que me inseriu nas artes. O próprio vendo a trajetória de Gesiel Figueiredo no teatro, lendo Diógenes, ouvindo o melhor da música. Então tudo isso soma, né? Mas é isso, então é a soma de tudo isso, é aquela roupa linda que eu vi aquela mulher vestida na passarela, sabe, é aquele homem elegante. Eu até aproveito hoje para mandar os parabéns para um homem que eu acho da maior elegância, que é Antônio Gentil, que no dia 20, na sexta-feira, lá da varanda do apartamento dele, olhando o Rio Tejo, a família reunida para comemorar os 70 anos dele. Toninho, nós vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí, a gente volta em instantes para o segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Fazemos juntos, primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade, por carinho. E também por tradição, por amor, por você e por cada um de nós. Fazer juntos, porque gente que coopera, cresce. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em óptica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração.
Além de ter a melhor equipe de cardiologia da cidade, também oferece serviços de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia, além de outras especialidades, tanto na unidade da Miguel Castro como na unidade hospitalar da Promater. E a Unimed Natal completa 40 anos de existência e de muitas conquistas. A maior delas é fazer parte da vida de mais de 132 mil beneficiários. Quem tem Unimed Natal conta com mais de 1.400 médicos cooperados, além de uma ampla rede de hospitais credenciados, laboratórios e clínicas, bem como uma complexa estrutura de serviços próprios. Seja você também um cliente Unimed. E nós voltamos à nossa entrevista com o jornalista Toinho Silveira, que me dá a satisfação desse bate-papo. Eu tenho certeza que o telespectador está gostando imensamente. Você está contando coisas interessantes, falando com muita propriedade da sua atividade. E eu queria saber uma coisa de você. O colunismo mudou um pouco de foco nos dias atuais? Mudou totalmente, né? Até por aquilo que a gente já falei, da mudança de comportamento, da modernidade, das mídias sociais. É o que eu digo, eu mantenho o estilo, claro, cada pessoa tem um estilo, mas eu me adaptei, eu deixei de ser um analfa-web, né, para aprender, comecei com minha neta, Maria Clara, depois meu filho colocou um computador, porque para sair da máquina de escrever... Deu trabalho. Deu trabalho. Então, ficou do lado da minha cama, eu olhava para aquele bicho, eu comecei a mexer, e hoje eu adoro, claro, as possibilidades todas de conhecimento que você tem através da internet e a facilidade. E hoje sou totalmente inserido nas redes. Aproveito aqui para pedir para você para entrar no meu Instagram, que é @Toinho Silveira. O Face também é @Toinho Silveira. Eu tenho um programa na web, no canal da web. E além disso, né, faço televisão, que eu adoro fazer televisão, eu adoro imagem. Eu sou uma pessoa que eu digo, eu sou visual, eu tenho necessidade desse lidar, não só com a palavra, mas com a beleza, com o visual. As pessoas, por falar em beleza, eu sou um homem que gosta de viver cercado de beleza, de obra de arte. E é tanto que hoje eu gravo meu Instante com Toinho Silveira dentro do meu apartamento, exatamente com as coisas que eu gosto. Aí você sente um pouquinho do espírito daquilo que realmente eu sou. Agora, você fazendo esse seu colunismo social na televisão, apesar de, claro, antenadíssimo com a modernidade, a televisão não dá mais esse visual, essa cor nas coisas que você fala e diz, a partir do próprio estúdio que você usa a sua sala, que você usa a sua casa é seu estúdio, ali estão obras de artistas diversos, mas suas obras também, que você é um pintor reconhecido. Nelson, eu tive um surto. Eu deixei de pintar há 25 anos, porque eu só acreditei que era pintor no dia que Dorian viu meu trabalho, que era uma nega fulô, e ele disse que me incentivou a pintar, escreveu um texto lindo e me inseriu no dicionário de artes plásticas do Rio Grande do Norte. Aí eu comecei a acreditar, eu como fã dele, de que era artista plástico. Mas a vida jornalística, eventos, fazendo muitos eventos, eu parei. Depois de 25 anos, já tinha currículo na Europa, apesar de muita gente nem sabe disso, já faz tanto tempo que eu parei e nós vivemos num país sem memória, graças a Deus hoje existe a internet, que você vai lá no Google, bota e aparece muita coisa. E eu voltei a pintar. Estou pintando acelerado. Como eu disse agora no último pronunciamento que eu fiz no lançamento do Troféu Cultura, eu pinto de cueca, gente. E cada vez que eu termino um dia de pintura, a cueca é uma cueca pintada. Eu pinto e termino, eu digo, eu estou juntando as bichinhas agora, eu acho que vai terminar dando uma obra de arte. Brincadeira à parte. Eu já estou com mais de 30 telas pintadas. Eu tenho uma tela sua, inclusive. Dos anos 80. Dos anos 80. 83, 84, por aí. Então eu estou preparando essa exposição que eu irei mostrar em abril, durante a semana do meu aniversário. Geralmente se comemora com uma semana de eventos, eu vou fazer
essa exposição. Você lembra muito de Diógenes da Cunha Lima, que também passa uma semana toda comemorando aniversário. Mas a pergunta que eu queria lhe fazer... Ainda disse que não gostava, porque tinha horror ao ter que comemorar os 80 anos. Pois é. Mas é uma pergunta que eu queria lhe fazer. Você tem medo de algum tipo de censura na profissão? Não. Eu lutei tanto, Nelson, assim como a nossa geração lutou pela liberdade de expressão, apesar de achar que tem muitos exageros hoje, em nome desse medo que as pessoas têm de falar de proibir as coisas. Mas eu acho que uma coisa você tem o direito, que é de discordar, de não gostar. Você não tem direito de proibir a expressão cultural ou de pensamento de qualquer pessoa. Eu estou falando isso que eu vi aquela história daquele vídeo, daquele homem nu, aquela manifestação toda da mídia, né? Muita censura, muita crítica contra, outros a favor, a classe artística. Eu acho que tem que ter um limite, principalmente para a criança. Eu concordo. Um meio termo também, né? Nem tanto ao mar. O termo censura né? Não é adequado para uma criança de tantos anos participar de uma performance dessa, até porque ela não tem entendimento para isso ainda, né? Então, eu tenho essas... Não sou um censor, sou um democrata, acho que as pessoas têm direito a manifestar toda a sua forma de expressar, mas tem coisas que eu não gosto. Toninho, é saudável a concorrência entre os colunistas? Eu não sei se é saudável, desculpa a falta de modéstia, mas eu não dou muita importância, não. Eu mantenho relação com todo mundo, agora só convivo com quem eu quero. Eu acho que, na idade que eu cheguei, eu convivo com as pessoas que eu quero. As pessoas que você admira, que você tem Claro. aproximação, que você... Claro que eu posso aprender Pode alguma aprender. coisa. Porque Sabe? a convivência é algo maravilhoso. Com quem eu posso aprender alguma coisa, ter um papo. Eu não bebo mais nada, né, Nelson? Apesar de não ter nada contra, acho muito elegante quando a bebida se toma com limite, com ritual. Tudo tem um ritual na vida, eu acho que é muito importante. Agora, os exageros sempre são terríveis. Mas eu gosto de saber que depois de uma noite de papo, você ficou com alguma coisa e passou alguma coisa para as outras pessoas. Uma conversa no seu programa, tanto da televisão como da própria internet. Qual é o tipo da entrevista que lhe dá mais prazer? Seria essa aonde você apreende e aprende com o entrevistado? Surprise. É sempre uma surpresa, você não pode. Eu digo muito que é igual a evento. Você planeja um evento, mas você só sabe se ele deu certo quando termina. Então, a entrevista é isso. Às vezes você vê uma pessoa intelectualmente muito bem informada, culta, e não rende nada numa entrevista. É verdade, acontece. E aí você fica, será que sou eu? Mas eu conduzo a entrevista, eu aprendi uma coisa com Clodovil, que ele dizia, ouça a resposta do seu entrevistado. Porque se você só fizer a pergunta, você não vai conseguir conduzir a sua entrevista, e é verdade. Então, do que você me dá de feedback, eu vou para a próxima pergunta, porque eu ouço o entrevistado. E um detalhe, importante você ouvir e você deixá-lo falar. Falar. Tem alguns que ficam interrompendo. Tem uns dois entrevistadores conhecidos. Eu sou fã de Roberto Dávila. Mas tem uns dois entrevistadores aqui no Brasil que o pobre do entrevistado não fala nada. Um porque o ego é maior do que ele. Brincadeira. Toninho, me diga uma coisa, mudando agora um pouco. Como é que você se sente tendo idealizado um projeto tão magnânimo, tão bacana como o Troféu Cultura? Que esse ano completa 14 anos. 14 anos, sempre feito pela minha vontade de realizar e de aplaudir a cultura potiguar, que é do mais alto nível, mas que até antes das leis não tinha muito apoio, né?
E eu sempre, desde 1976, que eu tinha essa ideia de juntar a classe que paga, empresários, e a classe que produz arte. Porque é necessário esse apoio cultural, porque além de dar retorno para quem anuncia está construindo, ajudando a construir a cultura do seu povo. Sem dúvida, é fundamental. Então, eu já fiz jantares elegantíssimos para juntar os artistas com o seu projeto e os empresários. Então, nasceu o Troféu Cultura. Durante 14 anos eu fiz com o apoio dos amigos, telefonando e sempre fazendo uma festa como eu acho que a classe artística merece. Tapete vermelho, champanhe, tudo do melhor nível. E esse ano eu já fiz 2 lançamentos maravilhosos, que foi um jantar para convidados, formadores de opinião e patrocinadores, e fiz para os artistas nos jardins da Pinacoteca do Estado. Mas a festa vai ser grandiosa esse ano, com o apoio do meu amigo Carlinhos, dono da Opus, dos teatros do Brasil. Nós vamos fazer no Teatro Riachuelo, num grande momento, no dia 16 de dezembro. Eu queria fazer uma pergunta, além de lhe elogiar por essa ideia de 14 anos fazer um projeto tão bacana, que eu me congratulo com você e faço questão de dizer isso para o telespectador. Foi uma grande ideia que você teve. A cultura precisa e merece de apoio e você está anos-luz na frente entre os que promovem, os artistas, os intelectuais. A pergunta é o seguinte, a última, infelizmente, Toninho, é a última pergunta, mas você é uma pessoa versátil. Você já está idealizando outros projetos tão densos como esse Troféu Cultura? Olha, Nelson, eu tenho alguns, para você ter ideia, a partir de hoje até o dia 16 de dezembro eu tenho 5 eventos. 5 eventos? Eventos. Porque uma área que eu gosto muito é a área filantrópica, de responsabilidade social. Eu já acredito que 15 anos que eu realizo o Natal Feliz. Quando a minha mãe adoeceu, Dona Lourdinha Silveira, eu fiz um chá fechado de Natal com amigas para homenageá-la. Depois eu pensei, não, eu acho que o melhor seria compartilhar com ela e os idosos de Natal assistidos pelas instituições. Então, comecei a fazer na Praça Augusto Leito, não é um sopão, Nelson, é um jantar, ceia natalina. Eu estive num deles. Todo produzido, todo bonitinho. E depois que mamãe encantou-se, eu continuei a fazer e vou fazer até enquanto as perninhas aguentarem. É o último, praticamente é o meu Natal. Meus filhos viajam e eu faço esse Natal e depois eu vou para Dubai. Que beleza. Toninho Silveira, eu só tenho que lhe agradecer. Infelizmente o programa é rápido. Eu queria que esse programa durasse pelo menos o dobro do tempo, porque a gente tem muita coisa para conversar. Com certeza. Você é uma pessoa de altíssimo astral e de uma conversa muito produtiva. Eu quero agradecer, parabenizar por tudo que você tem feito e lhe desejar continuado êxito em todas as suas Agora vai múltiplas ter uma troca, facetas. ele vai ter que ir no meu programa também. E eu não vou ser tão bonzinho assim como ele foi. As perguntas foram muito elegantes, como ele é, né? Não entrou por um lado que eu pudesse soltar um pouquinho da língua. Bobagem, eu nunca fiz um colunismo em que criticasse as pessoas ou falasse daquilo que não é bonito, que não é elegante, que não é bacana. Eu digo sempre que gentileza gera gentileza. Obrigado por estar aqui com você. Como eu disse a você, a vida é feita dos momentos em que você realmente vive e só através da emoção que você consegue registrar, certificar o momento que você está vivendo. Então esse é um momento que eu estou vivendo, que se soma a muitos outros, que vai dizer se eu vivi 90 ou se eu vivi 45 anos. Tudo depende desse momento. Obrigado, gente. Beleza, Toninho. Muito obrigado a você Obrigado mais a uma você. vez. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, muito obrigado pela sua audiência. E a certeza que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento
Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos, cuidando de você. Esse é o plano.